texto de Jó, no capítulo 38, versículo 5. Jó, capítulo 38, no versículo 5. Abram, portanto, vossas Bíblias nesse texto. Quando Jó chega a não entender o que estava acontecendo com ele, Jó se preocupa grandemente, porque nesse período Jó começa a ser qualificado como maldição. Os amigos chegavam a dizer para Jó: olha, Jó, você deve ter algum problema, e o seu problema é sério, porque Deus te desamparou e te abandonou, e talvez tenha te castigado, porque você de alguma forma deve ter cometido algum pecado. E eu quero dizer a vocês que no capítulo 38 de Jó, no versículo 5, olha o que a Bíblia diz: quem lhe pôs as medidas, se o tu sabes? Deus está falando para Jó sobre a criação do mundo. E olha o que ele diz: Jó, você não sabe de nada. É o que Deus quer dizer aqui para Jó. Você não sabe quem mediu esse mundo quando foi criado, ou quem estabeleceu sobre ela o cordel. Diz mais: sobre que estão fundadas as suas bases, a base dessa terra, e o que lhes assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Aparece louvor aqui. Eu vou pedir um pouco d'água, se alguém puder me arranjar. Eficiência. Obrigado. Não sei se todos lembram. Não foi dessa vez, mas uma vez eu pregando aqui, um mosquitinho achou de me fazer deixar de ser vegetariano. E deu trabalho para voltar ao normal naquele dia, viu? Mas agora vai ser difícil, vai voltar ao normal. Diz mais: sobre o que estão os fundamentos e as bases, a quem se assentou a pedra angular. Versículo 7 diz: quando as estrelas da alva juntas alegre cantavam. Estrelas da alva sempre é o símbolo dos anjos no céu. Diz mais: e rejubilavam todos os filhos de Deus. Está mencionando todos os habitantes do céu, rejubilavam. Diz mais: e o quem acertou o mar com portas, e quando irrompeu da margem, quando impôs as nuvens por vestidura e escurição das vagas, ou quem lhes tratei limites e pus os fundamentos ou polidos as portas, e disse, isso mesmo, e disse: até que vais e não mais adiante, e aqui se quebrando o orgulho de todas as ondas. Acaso, desde começar os teus dias, desde a ordem na madrugada, ou fizer saber sobre o seu lugar? Deus está mencionando o que acontecera naquele fenômeno maravilhoso quando ele criava esse mundo. E diz que as estrelas do céu em júbilo cantavam. Eu imagino quantos ali entoavam louvores a Deus, e sons, um show de imagens, um show de sons maravilhosos acontecer quando Deus dava uma ordem. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vocês imaginam o resplendor, e como no céu a alegria entoava um cântico maravilhoso. Eu não acredito que esse cântico era entoado a capela, porque sempre quando a Bíblia menciona louvores do céu, menciona com sons de trombeta, com sons de trombeta. E isso é muito importante quando menciona assim. Portanto, o júbilo que o Senhor apresentava no céu já era um júbilo acompanhado com trombeta, e não eram poucas. Há textos na Bíblia que diz que eram miríades e miríades de tocadores de trombeta que entoavam quando os fundamentos da terra foram lançados. Mas deixe dizer a vocês de que, portanto, desde o céu a importância de um instrumento na vida do ser humano era qualificada. Era fato de alegria, de reconhecimento e de satisfação, e especialmente louvor e engrandecimento ao nome de quem? De Deus. Vem à minha mente um ato interessante. Se vocês pegarem no livro de
Êxodo, no capítulo 14, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho juntamente com todo o povo de Israel. Do outro lado, Miriam, que era irmã de Arão, ela pega um tamborim e sai batendo, e todas as mulheres de Israel também pegaram tamborins e dançaram e cantaram. E a Bíblia diz lá no capítulo 15 que era em louvor a quem? A Deus. Agradecimento a Deus. Ele entoava uma história de que os cavalos de Faraó foram derrotados pelo poder de quem? De Deus, no mar, ali no Mar Vermelho. E é interessante que aí aparece ela com um instrumento na mão, usando esse instrumento para a honra e glória de quem? De Deus. Quando Saul deixou de fazer a vontade de Deus, quando Saul se afastou dos caminhos do Senhor e que o Espírito do Senhor se afugentou dele, execrado sem a proteção de Deus, a Bíblia menciona claramente que o espírito mau apegava-se sobre Saul. E os seus servos e conselheiros disseram: por que você não chama alguém para tocar um instrumento para você, para que você se acalme, ou para que você se livre desse espírito mau? E então Saul chamou outros servos e disse: olha, buscai alguém que possa tocar um instrumento. E encontraram na casa de Jessé um pequeno homem chamado Davi. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 23, de que Davi, toda vez que o espírito mau se apoderava de Saul, Davi então pegava a sua harpa e tocava mensagens musicais a Saul. E então Deus abrandava o espírito de Saul. Notem a influência que era a música na vida de um homem, na vida de um cristão. Era capaz de afugentar todo o poder do mal. Esse fato é claro quando Davi começa a entender de que Deus estava o chamando para uma missão. Mas muitas das vezes Saul deixou que até a arca do Senhor fosse tirada do meio de Israel. E Davi, quando assume o reino, uma das primeiras coisas que ele tenta fazer é buscar a arca, que estava praticamente já isolada do povo de Israel, lá em Obed-Edom, na casa de Obed-Edom. E ele vai buscar a arca. E para buscar a arca ele monta uma orquestra. Quer um texto? Vamos lá buscar. 1 Crônicas capítulo 15, de 16 a 24. 1 Crônicas, no capítulo 15, versículos de 16, diz que eu tenho aqui, a 24. Aí está. E aí, do capítulo 16 ao capítulo 20, do versículo 16 ao versículo 24, aparece claramente Davi dando nomes àqueles músicos que ele queria que pudessem envolver. Porque ele, quando fosse buscar a arca, ele queria que não só a congregação de Israel viesse cantando, mas fazendo o quê? Tocando instrumentos musicais. E deixa para vocês que Davi não tinha só a facilidade de tocar uma arca. Ele manuseava bem a madeira própria para instrumentos. Ele construía instrumentos também. E parte desses instrumentos que foram depois organizados pelo seu pai Salomão na inauguração do templo de Salomão, foram instrumentos que Davi havia construído e organizado naquela orquestra lá quando foi buscar a arca em Obed-Edom. Aqui mostra então que no capítulo 15, versículo 16, olha como começa o contexto dele. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem seus irmãos e os seus cantores, para que com instrumentos, o que, irmãos? Com instrumentos musicais, com alaúdes, com harpas, com símbolos, se fizesse ouvir e levantassem a voz com alegria, porque iam buscar a arca do Senhor. Se você pega lá no versículo, pode dizer, 28, assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e o quê? Aqui está uma orquestra completa
de alegrias e engrandecimento a Deus, por ter agora a arca voltado às terras, ou melhor dizendo, à nação de Davi. Sempre foi, talvez, o plano de Deus ser adorado, não só com a voz, mas também com instrumentos musicais. Eu quero mencionar a vocês de que, posteriormente, aqui em 1 Crônicas, no capítulo 23 agora, vejam comigo, 1 Crônicas, capítulo 23, aparece nesse contexto uma orquestra grandiosa que Davi compôs. Capítulo 23 de 1 Crônicas, o versículo que eu quero ler para vocês é o versículo 5. Olha o que diz aí. 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor. Com que? Com instrumentos que Davi fez para esse. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi. E aí ele começa a enumerar os turnos daqueles que sempre iam tocar. Quando cansavam um grupo, outro grupo estava tocando, mas que toda a caminhada da arca deveria ser feita com o quê? Com júbilo, alegria ao Senhor. Davi tinha um sonho, noção, de que louvor a Deus teria sentido só com uma voz, teria que haver uma harmonia completa de uma orquestra. E ele monta uma orquestra, e ali nessa orquestra ele põe quase 4.000 homens tocando, de turnos, de grupos e grupos tocando. Querem melhor evidência bíblica para dizer de que o louvor a Deus seria bom que cantássemos louvor ao Senhor, mas que tivéssemos instrumentos e mais instrumentos envolvidos nesse louvor. Vocês pegarem o texto agora de 2 Crônicas, vamos a 2 Crônicas. Organizei alguns textos para mostrar para vocês. No capítulo 5, versículo 13, vocês vão encontrar aí o efeito dessa grande orquestra. Capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. E que nuvem era essa, irmão? A presença do Senhor. E a presença do Senhor foi vista por instrumentos musicais e louvores que toda a tribo de Levi fazia ao introduzirem no templo a arca do Senhor. Diz que Deus se fez presente, e os sacerdotes que não haviam entrado não puderam mais entrar, porque aquela nuvem de fumaça encheu todo o templo. A presença do Senhor se fez presente ali. E aí está a importância, porque o povo com júbilo, alegria, engrandecia o nome do Senhor, exaltava o nome do Senhor, por saber que agora Deus estaria presente no meio deles através daquele simbolismo que era a arca da aliança. Se vocês buscarem a Bíblia em 2 Crônicas, agora no capítulo 7, logo aí na frente, vocês vão encontrar parte desse acontecido. Versículo 13 diz a Bíblia: se eu cerrar os céus do modo em que não havia chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo seu nome, pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Coríntios 4, 7 e 13. Versículo agora 23, quero fazer uma junção disso. Capítulo 23 de 2 Crônicas, e no versículo 13.
Olha o que diz a nossa Bíblia. 2 Crônicas 23:13. Olhou e eis que o rei estava junto à colina, e a entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava-se e tocavam trombetas. Também os cantores, com os instrumentos músicos, dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e por causa disso chamou: isso é traição, é traição. Há uma circunstância aqui, porque Atalia deveria morrer por não ter feito a vontade do Senhor. E quando os instrumentos começaram a tocar, aquele que queria se julgar rei de Israel foi agora dominado, e Judá toma o direito de ser a capital de Jerusalém, a capital de Israel naquele tempo. Então essa aliança com Josafá é feita. Josafá é eleito rei no lugar de Atalia. E ele, então, isso é traição, porque viu que todos que tocavam instrumento, oriundos pela vontade de Josafá e pela vontade de Deus, começaram a aclamar a Josafá como rei. E ele então como dizer assim, angustiado, praticamente pede a morte, achando que estava sendo traído por aqueles que estavam ali. Portanto, Israel a seu tempo louvava o Senhor com instrumentos musicais. Mas hoje, como louvamos ao Senhor? Dizer a vocês que eu venho, praticamente pode dizer que eu venho de uma cultura igrejeira, de que a meu tempo, na igreja, quando alguém tinha que cantar, era chamado para fazer uma variação. Lembra? Irmão tal vai fazer uma variação. Eu não sei quantos vinham variados na frente, não é verdade? Por outro lado, também louvar a Deus no meu tempo era quando alguém vinha à frente, abria o inário e cantava um hino, quase sempre a capela. Algumas vezes, para as igrejas que tinham mais condição financeira, tinha um piano ou um harmônico de 2 teclados, alemão. Lembra o harmônico? Por outro lado, quando não, louvar a Deus era estar sentado e acompanhando os louvores que alguém fazia aqui, pelo menos na mente. Era assim. Violão nunca era aceito, porque naquele tempo a bossa nova estava entrando no mundo lá fora como a música mais especial do Brasil. E quem usava violão na igreja era boêmio, era criticado. Por outro lado, era esse o princípio pelo qual vim a essa igreja, onde não havia conjuntos musicais, onde não havia praticamente coral, quase poucas igrejas tinham coral. O que tinha na igreja era solo, dueto e quarteto, e às vezes um trio, nada mais. Mas graças ao bom Deus, hoje nós temos igrejas que começaram a pensar que só o piano ainda não é a plenitude para a adoração a Deus. E graças a Deus, o sonho que tive e tenho tido ainda hoje, na verdade, é fazer com que Deus se sinta honrado e glorificado, para que um dia possamos ver a nuvem do Espírito Santo sobre essa igreja, quando o louvor é expresso do coração do pecador, em agradecimento a Cristo Jesus por ter morrido na cruz do Calvário por seus pecados, e no toque das mãos daquele que de alguma forma introduz notas musicais em acompanhamento para a honra e para a glória de Deus. Eu sei a dificuldade de um músico na igreja, quase sempre não é valorizado, e eu sei a dificuldade que o vosso maestro dessa orquestra sofre. Portanto, eu queria, antes de terminar e ler o último texto para vocês, eu queria pedir que vocês orassem continuamente, não só por todos esses instrumentistas que estão aqui, músicos dotados da capacidade que Deus deu a ele como um dom específico de louvar o Senhor, mas orem pelo maestro, como eu preciso da adoração de vocês, porque tem sido árduo seu trabalho, e tem que deixar o seu trabalho circular para fazer a pauta de cada instrumento. Cada instrumento, queridos, tem uma música diferente, uma hora de entrar de forma diferente numa orquestra.
tem um tom diferente para dar um soníssimo de uma orquestra. Eu não sabia disso, ele que me aprendeu isso um dia. Por outro lado, eu posso orar também pelo Fabiano. Fabiano, na responsabilidade da orquestra. E eu espero que você seja reeleito, Fabiano, para continuar ajudando a que a música seja para a honra e para a glória de Deus nessa igreja. Tenho o privilégio de ter parte dessa orquestra na minha igreja, no Parque Guarani. E eles estão aqui louvando juntos ao Senhor. E eu quero dizer que do meu distrito é a melhor igreja que louva ao Senhor, é o Parque Guarani. Porque tem um princípio tradicional e sempre é para a gente uma emoção quando eles se reúnem ao lado do piano, um piano que quando eu cheguei lá achei que era um piano de cauda, um tanto micro, mas olhei improvisado por eles e é um bom piano, não é verdade? Instrumentos musicais para honrar e glorificar o nome de Deus. Deixa eu ir ao último texto. E eu espero que vocês orem por essa orquestra, pelos líderes dessa orquestra e pelo pastor dessa igreja, para que sempre junto com a comissão apoie os planos para que essa orquestra cresça. E pastor, que você consiga derrubar essa igreja, ter uma outra igreja, porque não está dando mais a orquestra com coral aqui na frente. Era esse outro sonho que eu tinha, e que passei esse sonho a você. Eu espero que você continue na tua arrojada missão de fazer uma nova igreja para que haja mais espaço para isso. Amém. O texto que quero ler é o texto do Espírito de Profecia, do livro Evangelismo, página 505, que diz o seguinte: ergam-se vozes de cântico, de louvor e adoração. Que haja, se possível, auxílio de instrumentos musicais e a gloriosa harmonia suba a Deus para a honra e glória ao seu nome, para que aceite a nossa oferta feita a Ele. Evangelismo, página 505. Abram comigo o último texto, que está em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, eu quero poder abordar para vocês isso. Versículo de 2 a 4. Olha o que será o cântico de vitória daqueles que um dia ouvirem: servo bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha o que diz a Bíblia, como será o cântico deles. 15 de 2 a 4 diz: vi como de um mar de vidro, mesclado de fogo, e vencedores da besta, e da imagem e do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo o quê? Harpas de Deus. E que mais? E entoavam o cântico de Moisés, e o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quem vai cantar isso? Quem? Nós. Esse é o cântico de vitória que Apocalipse menciona. Entoados junto com o som de, a Bíblia diz aqui, som de harpas e de trombetas. Mas eu quero ler o último texto do Espírito de Profecia, que diz assim: olha o que diz sobre esse momento. Ouvi aclamações de vitória dos anjos e dos santos remidos, os quais ressoavam com 10 milhares de instrumentos. Vou voltar a ler. Ouvi aclamações de vitória dos anjos e dos santos remidos, os quais ressoavam com 10 milhares de instrumentos musicais. Veja a orquestra que vai nos acompanhar no cântico de vitória, pastor. 10 milhares de instrumentos musicais, diz ela, porque não mais deveriam ser molestados e tentados por Satanás, e porque os habitantes de outros mundos entoavam livres de sua presença, estavam livres de sua presença e tentações. História da Redenção, página 416. Imaginem
cantarmos o Cântico da Vitória com 10 milhares de instrumentos musicais. Me arrepia pensar nisso, em saber que Deus será glorificado por aqueles que cantarão o Cântico do Cordeiro e da Vitória, pelo fato de termos sido livres das consequências do mal deste mundo. Se você quer estar lá, aprenda que o louvor a Deus é a coisa mais magnífica que o ser humano pode fazer. Diz que para que Deus aceite o nosso louvor, ele tem que fluir de dentro do nosso coração. E muitas vezes muitos cantores pensam que o bom louvor é aquele que sai de uma boa voz, de uma boa dicção, de um bom sonido de voz. Não. Deus aceita o verdadeiro louvor quando sai da boca de um coração rendido à sua vontade. E dos dedos, e das mãos, ou dos pés, se for necessário, daqueles que mexem em cordas, tocam flautas, ou fazem algo que assim harmoniza esse uníssono de som para a honra e para a glória de Deus. Queria terminar dizendo: cantem louvores ao Senhor, engrandeçam o seu nome com instrumentos musicais, a todo tipo de instrumentos musicais, e a glória de Deus possa circundar-nos todos os dias de nossa vida, hoje e para todo sempre, até aquele dia em que estaremos como um grande coral, na grande orquestra de 10 milhares de instrumentos musicais, louvando diante do trono da glória do nosso maravilhoso Deus. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Amém. Que Deus seja assim glorificado. Amém. Nesse momento o coral vai cantar uma música. E eu espero que o Salmo 189 que eles vão cantar nos ajude a isso.